Olá! Então, essa aqui é a aula 5, é a aula da apresentação do texto do Hegel, que a gente vai ler juntos na aula síncrona, e eu vou retomar um pouquinho as questões que a gente está vendo já nos outros textos, nos textos do Kant, e entrando agora nesse texto, Introdução à História da Filosofia do Hegel. Então, vocês vão ver que, na verdade, o que eu vou fazer aqui é mais uma apresentação da estrutura do texto que a gente vai ler junto depois. Bom, nos últimos textos que a gente leu até agora, a gente está vendo a relação tensa entre história e o desenvolvimento da razão. Ou seja, se há uma teleologia, uma regra interna à história, que faz da história mais do que mera contingência, que pode então permitir que a história seja elemento de uma filosofia, e que também a filosofia tenha uma história. É um pouco a questão que a gente está tentando pensar. Se a racionalidade, então, ela está a se desenvolver, ou como a gente lê em Kant, se nós estamos em processo de esclarecimento, esse processo, ou seja, essa visada processual da racionalidade, que não é mais completa e está dada imediatamente no indivíduo, então não estou falando mais de uma razão fixa e pronta, mas sim está num processo que tem uma perspectiva também numa visada histórica, portanto, numa visada que visa a humanidade, tal como a gente viu em alguns textos até aqui do Kant, ou seja, se esse processo da história é interno à filosofia, já que a racionalidade, ela se desdobra, vamos dizer assim, nesse processo, como Kant diz, ou se vocês quiserem pensar de outro modo, o Kant diz que é o processo de esclarecimento, mas você pode pensar que, como Voltaire ou Rousseau, que esse processo vai para o melhor, vai para o pior, mas, ou seja, se a história tem um vetor, e se ela tem, portanto, nexo interno, e se ela pode ser pensada, portanto, de um modo filosófico, e, por outro lado, se a filosofia pode ser pensada como processual, nesse sentido, né? Se ela tem um processo, como um processo filosófico. Essa força, então, racional, da ou na história, pressupõe também um lugar político para a filosofia. Nós vimos já o quadro que é um pouco o mote visual do nosso curso, né? Um pouco a epígrafe visual do nosso curso, que é A Liberdade Guiando o Povo, que, na verdade, não é um quadro sobre a Revolução Francesa, nem sobre a época de Kant, é um quadro do Delacroix que foi pintado nos anos 30 do século XIX e está falando mais da Revolução de Julho, que derrubou o Carlos V, o quadro também, num certo sentido, pode ter uma leitura que é deslocada, né, anacronicamente, e a gente vê nessa tela, num certo sentido, aquela figura atemporal da liberdade, que tem um perfil grego, né, ela tem aquele nariz reto, o barrete frígio, que é o elemento da figuração da república, então ela traz todos esses elementos que seriam de atemporalidade alegórica, que apontam inclusive para uma descendência daquela democracia grega, daquela liberdade grega, como a gente viu na Nicole, que não é exatamente assim, né? Não é que a gente carrega mesmo os elementos históricos, mas isso foi criado, principalmente durante a Revolução Francesa, né? Esse elo com o passado, que é o passado greco-romano. Mas essa liberdade guiando o povo, na verdade, se vocês forem olhar bem a pintura, ela é uma mulher corpulenta, talvez um pouco maior do que as outras personagens, um pouco desproporcional nesse sentido, e ela foi considerada na época como suja, como uma figura suja, apesar de ser uma figura alegórica, como várias outras que eram comuns na época. Não é porque ela está de seio de fora, mas talvez, provavelmente, por ela estar imiscuída, misturada numa barricada, ou seja, estar imersa num aqui e agora, que é o aqui e agora das barricadas de Paris dos anos 30. Nesse sentido, eu queria lembrar para vocês também de uma outra personagem, já que a gente faz sempre assim, essa abertura um pouco mais geral, que é a personagem do livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, é bem legal, né, para ler quando a gente tiver aí um tempo, se vocês estiverem de férias, que é a figura do menino, o Gavroche, que muitos assimilam, muitos encontram como uma espécie de derivação desse menino que está do lado da liberdade segurando duas armas, no quadro de Delacroix. Os Miseráveis é posterior, o livro é de 1862, ele retrata, na verdade, as barricadas de Paris que aconteceram nos anos 30, e eu vou ler um trechinho do livro dos Miseráveis, está na página 1068, 1070, se vocês quiserem ler depois, né? E eu vou ler aqui o trechinho. Gavroche olhou e viu que os tiros vinham dos guardas nacionais, ou seja, ele está na barricada, estão atirando na barricada.
Um quinto disparo não conseguiu mais do que arrancar-lhe o terceiro verso. E eu vou cantar o versinho, eu vou tentar fazer o versinho que o menino canta, numa espécie de leitura poética que eu vou inventar aqui, só para vocês notarem que era uma musiquinha. Ele diz assim, se é alegre o meu caráter, a culpa é de Voltaire. Se a miséria me foi legada ou me foi dada, a culpa é de Rousseau. Né? Então, seria um pouco assim, meu caráter é alegre por culpa de Voltaire, minha fortuna é a miséria por culpa de Rousseau, e aí ele continua cantando. E o espetáculo era medonho, diz o Victor Hugo, e Gavroche, alvo dos disparos, impacientava os guardas nacionais e os soldados riam enquanto lhe apontavam as armas. Gavroche deitava, levantava, escondia-se no ângulo de uma porta, depois pulava, desaparecia, reaparecia, fugia, voltava. Toda a barricada deu um grito, mas havia algo dianteiro naquele pigmeu. Para o garoto, tocar o chão era como para o gigante tocar a terra. Gavroche não caía, senão para tornar a erguer-se. Permaneceu sentado com o rosto riscado por um filete de sangue, levantou os dois braços para o ar, olhou para o lado de onde o haviam alvejado e continuou a cantar. E aí ele continua a musiquinha. Se eu tombei por terra, a culpa é de Voltaire. Se eu dei com o nariz no chão, a culpa... Não terminou o verso, uma segunda bala o interrompeu. Então, esse trechinho dos Miseráveis põe uma questão que para nós vai ser interessante agora que a gente vai ler o texto do Hegel e também um pouco para o que vocês estavam falando. O como um discurso que produz uma verdade ou que é uma rede a partir da qual a verdade se dá no mundo, então esse argumento seria bem ou mal construído, ele não é de todo separado da produção dessa verdade na história. E isso é uma questão que a gente vai ver como é que se dá. Como vimos, então, citando Descartes, nos outros vídeos que vocês já assistiram, nas respostas às meditações metafísicas, ele diz que responder mais do que as perguntas, ou seja, você dá respostas que são mais completas do que aquilo que a pergunta pôde colocar, implica saltar partes da cadeia argumentativa. Então, eu tenho uma pergunta, quando eu vou responder, eu coloco um monte de coisa nessa resposta que a pergunta não tinha como ter colocado. Esse pacote, vamos dizer assim, esse pacote de resposta que vai mais do que a pergunta, ele carrega, sem que se perceba, ou sem que se queira explicitar, isso pode ser uma artimanha também, para dentro da conclusão, premissas não explicitadas, não analisadas e, portanto, que podem ser falsas. Nesse sentido, o poder dos argumentos e o perigo de não se explicitar todas as premissas que estão implicadas na resposta a uma pergunta, ou seja, o perigo de não se conceber a verdade como produzida pela própria rede, que tem que ser, num certo sentido, rigorosamente metodológica do discurso, é carregar por artimanhas formais elementos não analisados para dentro de uma conclusão que pode não ser mais, portanto, verdadeira. O que parece, então, ser apenas uma questão formal, não é apenas uma questão formal. O poder da palavra forja, muitas vezes, é o que a gente viu um pouco nesse trecho aqui do Gavroche, a vida e a morte. Vocês lembram, então, que a gente conversou já, o que um juiz produz uma sentença, ela não é apenas um jogo de palavras, ela é um jogo de palavras a partir do qual algo no mundo se constitui. Isso também vale para a filosofia, isso vale para a linguagem da ciência, como a gente viu. Então, portanto, o problema do método não é apenas um problema formal ou estético, se vocês quiserem pensar, não está bem construído, está feio, estilisticamente não está bom. Na verdade, se o argumento formal construído ou tiver falta de rigor científico na filosofia, isso constitui, sim, um perigo de carregar para dentro dessas conclusões elementos que não são analisados. E em alguns momentos históricos, isso se mostra muito claramente, como a filosofia, ou os discursos, ou a construção dos paradigmas, elas têm implicações históricas muito fortes. A gente está, talvez, vivendo um momento desses, né, como a gente conversou. Se a gente se lembrar como as palavras forjam a verdade, como elas movem de algum modo a história, ou como elas são movidas pela história. Essa questão também vai ser bem importante para nós. O que move a história?
São as ideias, ou as ideias são, na verdade, um movimento interno a algo que se dá em outro lugar, que não é exatamente o elemento conceitual, mas sim, talvez, o elemento histórico no sentido mais vulgar. Isso também é uma questão que a gente vai ver se as ideias movem a história ou são movidas por ela. E essa é a questão que precisa dessa passagem do Hegel para a gente entender. Uma argumentação radical, portanto, essa que nós estamos tentando estudar aqui no nosso método estrutural, isso que nós estamos tentando perceber nos movimentos internos do próprio texto, é também radicalmente construída, ela é radicalmente sincera com a sua própria estrutura. Eu não quero carregar elementos que não estão sendo pensados, ou que eu não sei que estão sendo pensados para a minha resposta. Ela não escamoteia, portanto, ela não quer escamotear premissas, ela não quer escamotear elementos escondidos para dentro de uma resposta, ela não quer, portanto, premissas inconfessadas, né? Ela quer, portanto, essa filosofia que pretende a verdade, ela quer argumentar em relação a essa verdade. A gente tem falado disso na questão dos textos, e eu respondi um pouco, coloquei para vocês alguns exercícios comentados, vocês já devem ter visto naquelas aulas que eu coloquei lá disponíveis para vocês, já transcritas. Aqueles exercícios não são de vocês, tá? São de outros alunos, mas eles é uma questão comum, porque é uma questão que está colocada para nós. Quando nos dão um texto, a primeira coisa que a gente faz é encaixá-lo em alguma caixa, em algum tipo de classificação. Não é que a classificação está errada, muitas vezes a classificação é a classificação clássica para esse autor, não estou dizendo que é um erro. Mas quando você, por exemplo, encaixa Rousseau diretamente numa espécie de categoria de contratualistas, quando você encaixa Kant numa caixa que é a caixa do iluminismo, quando você faz isso com o texto de encaixá-lo num elemento que é externo a ele, o que você deixa de perceber é como a ideia de iluminismo ou a ideia de contratualismo, elas são produzidas pelo texto. Você reduz o texto à sua explicação e não mostra como essa explicação se produziu. E ao mostrar como essa explicação se produziu, que é muito mais rico e muito mais filosófico, você encontra também os elementos de falha nessa construção, que abrem para outras perguntas, como a gente está vendo aqui nos textos do Kant. Exatamente as questões que o Kant não respondeu, mas que estão postas pelo texto, vão mover a nossa questão agora nesse outro elemento, que é o texto do rei. Bom, então, esse problema de a razão mover e mover-se na história, vamos dizer assim, aponta para uma dimensão moderna da relação, então, entre a filosofia e a história, que muitos entendem como idealista nesse sentido, né? As ideias movem a história. O próprio Kant, ele teve que se haver com essa questão do idealismo, e mais na parte que é da teoria do conhecimento dele, a gente está estudando mais o Kant político, mas na Crítica da Razão Pura, na segunda edição, ele refuta essa questão do idealismo e ele responde assim, eu vou citar, está na página 145 da edição dos Pensadores, tá? A prova exigida tem, portanto, que pôr à mostra que das coisas externas possuímos também experiência, e não só imaginação. E que, com certeza, não poderá acontecer senão quando pudermos provar que mesmo nossa experiência interna, indubitável para Descartes, aquele penso, logo existo, só é possível pressupondo uma experiência externa. Ou seja, se a gente quiser voltar aos textos que a gente leu, é um pouco aquela questão que está no texto Ideia para uma História de um Ponto de Vista Cosmopolita, quando ele diz que aquilo que para a racionalidade formalmente poderia ser posto de modo abstrato, que a racionalidade já concebe abstratamente, que ela pode saber, ela só vai sabê-lo de modo efetivo quando essa racionalidade for imersa na história. Ou seja, a racionalidade pode conceber, mesmo individualmente, né, que a paz é melhor que a guerra, ou que determinado contrato é melhor que outro. Mas os afetos, a casa, a contingência histórica, vão levar a uma guerra que vão não só mostrar abstratamente, ou seja, idealmente, que isso é melhor, como também que isso é concretamente melhor. É um pouco essa questão que ele coloca nesse texto, que a razão, que poderia sabê-lo de modo abstrato, ela precisa entrar em atrito com a história para tornar esse saber abstrato algo efetivo. Então, essa questão que está lá no texto de Kant vai ser um problema que Hegel vai tentar desenvolver, né? Como, apesar desse elemento a priori que a gente já discutiu, que o Kant coloca, né? Essa questão do a priori como aquilo que dá regras à minha própria possibilidade de conhecer
tanto a experiência quanto a história. Então, a racionalidade ela vai regrar os conteúdos da experiência ou da história, apesar desse elemento a priorístico da racionalidade, essa forma da racionalidade, ao voltar-se aos objetos da experiência, sem os objetos da experiência ou sem os objetos da história, essa racionalidade ela é abstrata e vazia. Ela não se move para além do seu próprio formalismo. O seu formalismo não é, vamos dizer assim, acionado. Ele é uma virtualidade, mas ele não é colocado em prática, ele não se atualiza. Então, essa questão que, na verdade, eu estou trazendo um elemento que está lá no Kant, da teoria do conhecimento, para o Kant histórico, não é problematizado exatamente nos textos que a gente leu do Kant, mas fica como um problema que está ali nas bordas do texto quando a gente lê o argumento no seu próprio movimento interno. Ou seja, há um problema novo, então, que é essa relação cada vez mais problemática entre o sujeito e objeto, se a gente for falar da teoria do conhecimento, como eu conheço as coisas fora de mim, isso já está lá no Descartes e vai passar para o Kant, enfim. E também na história, entre a relação do indivíduo e da coletividade, do indivíduo, da humanidade e da história. Então, essas questões, essa tensão é um pouco o que a gente está tentando desenhar aqui. A questão, então, de um atrito entre razão e história, entre o que se concebe como conceito e o real, é um problema muito claro da modernidade. E vale lembrar, eu falei para vocês, um livro importantíssimo que vai tratar dessa questão da modernidade, que é o do Habermas, o Discurso Filosófico da Modernidade, ele começa falando de Hegel, porque Hegel seria o primeiro filósofo da modernidade. O que significa a modernidade? A modernidade é esse sistema, modernidade, né? Você transforma em sistema, esse pensamento do aqui e agora, porque moderno, a palavra moderno significa ser do seu tempo, né? Ser moderno é estar aqui e agora. Então, a questão dessa modernidade, que não está em Hegel, não está em Kant ainda, está em Hegel, ela, num certo sentido, já aparece ali quando ele fala desse processo de emancipação. Quando Kant diz que não vivemos em uma era esclarecida, mas em esclarecimento, essa perspicácia, vamos dizer assim, do autor, essa percepção processual da razão e da própria filosofia que está sendo posta, então, em questão. Ela tem, então, uma temporalidade que é intrínseca ao seu próprio movimento, a filosofia. Os seus desdobramentos, eles são processuais, então eles não se dão completamente e imediatamente. Portanto, eu tenho que pensar a história não como mera contingência, como mero aglomerado de fatos do acaso, mas também como tendo, talvez, uma regra interna. E passa a ser, então, um elemento central da própria filosofia, pensar como esse processo se concebe. E é esse problema, então, que a gente vai ler nesse texto que vocês estão acompanhando, e que a gente vai ler junto também, que são as preleções de 1816 do Hegel, quando ele vai introduzir a sua cadeira de História da Filosofia na Universidade de Heidelberg. Na verdade, trata-se de um texto mais ou menos como uma introdução a esse nosso curso aqui, ao curso de História da Filosofia, no sentido filosófico, né? Então, um pouco a questão que o Hegel vai colocar. A gente só vai ler a primeira parte desse texto, tá? Na qual aparece exatamente esse problema do Hegel, como é que eu vou pensar a filosofia que tem por fundo a verdade, e ele vai perguntar o que é filosofia, né? O que a gente pode dizer que é filosofia? É a reunião de conteúdos que a gente diz filosóficos? Ou é um modo de acesso a esses conteúdos, né? Então, o que é filosofia também, nesse sentido, vai se pôr aqui para o Hegel. Então, essa ideia de que nós vamos tentar pensar qual o que é filosofia, qual a importância, portanto, de pensar essa filosofia como histórica, e se é possível pensá-la como histórica, e qual é a importância, portanto, de uma cadeira de História da Filosofia dentro de uma universidade de filosofia. Então, ele está falando, ou seja, o que é a História da Filosofia no sentido que nós mesmos estamos prescrutando aqui no nosso curso. O que é a História da Filosofia? Não como uma coleção de sistemas que a gente eruditamente vai expor um a um para que vocês tenham o conhecimento de todos os modos de pensar que já passaram pela humanidade, compará-los, que interessante, se pensava assim ou se pensa mais, enfim. O que eu vou fazer aqui é dar um certo desenho geral do texto, vou fazer um desenho estrutural do texto que a gente vai ler, até a parte que a gente vai ler, para depois a gente acompanhar juntos o texto mesmo. O desenho do texto pode ser mais ou menos esquematizado antes, então, da gente entrar na leitura. Então, eu vou dizer que dá, a princípio, uma introdução que dá a lógica do texto, que vai colocar as questões como a história é um devir,
contingente, e, portanto, ele vai falar, inclusive, dos indivíduos, da história, lá no comecinho da introdução à história da filosofia. Ele tem um preâmbulo aqui, né, no texto, a introdução, né? Primeiro ele vai falar sobre o texto, e depois ele vai falar aqui nesse preâmbulo, e já quando ele entra nessa introdução do próprio texto, ele vai falar que existem uma série de espíritos nobres, uma galeria de espíritos nobres na filosofia, como existe uma galeria de homens importantes, vultos, na história. Qual é a diferença? A diferença é que esses homens que são ligados ao desdobramento do espírito, e vale lembrar que espírito também pode ser pensado como essa racionalidade humana, eles não necessariamente são homens que responderam à fortuna individual, como um homem um general posto no meio de uma guerra, e tem uma estratégia para lidar com essa guerra. Então a gente tem que pensar essas duas historicidades de modo diferenciado. A galeria de personagens do espírito e a galeria de personagens históricos. Então ele põe esses dois elementos. E por quê? Porque a história necessariamente se dá no meio do devir e tem que lidar com o acaso, com a fortuna, com o infortúnio. Enquanto que a filosofia, ela é una e sempre idêntica a si mesma, porque ela lida com a verdade. Então esses homens ligados ao desdobramento do espírito, eles não tiveram no meio de uma contingência histórica e articularam a fortuna com mais ou menos virtude, como vai dizer o Maquiavel. O que eles fizeram, na verdade, foi desdobrar elementos do espírito. Então, são duas concepções diferentes de história. Então, ele vai colocar isso já na introdução. O que significa pensar a história de um desdobramento processual da razão que, no fundo, sempre aponta para o mesmo elemento uno e sempre o mesmo, que é a verdade. E aí ele vai colocar, então, o primeiro ponto, ponto 1, que é a definição de história da filosofia. Como é que a gente define essa história da filosofia? A primeira definição que ele dá, que eu vou chamar de A, é doxografia. O que é uma doxografia? Doxa é a palavra grega para dizer opinião. Doxografia é o conjunto de opiniões. Então, o conjunto de opiniões é a reunião mais ou menos paratática. Paratático é o contrário de sintático, né? Aquilo que tem uma sintaxe interna, por exemplo, uma frase bem construída, ela tem uma ordem necessária dos seus elementos. Agora, a parataxe não, você põe uma coisa do lado da outra e pronto. Não existe nenhum nexo entre uma coisa e outra, muito menos o nexo necessário. A doxografia, ela é paratática, eu ponho Platão aqui, Aristóteles aqui, aqui Gorgias, aqui Cícero, depois vem Tomás de Aquino. Não sei o que um tem a ver com o outro, a não ser um desdobramento que é na linha histórica, portanto, externo aos textos, e eu coleciono, vamos dizer assim, uma caixa, vamos dizer assim, de sistemas que são localizados um do lado do outro. A ideia de doxografia, ela é refutada por Hegel, porque ele vai dizer que a doxografia, ela lida com aquelas opiniões que mais ou menos dizem respeito a conteúdos que mais ou menos a gente chama de filosofia. Ou seja, é tudo muito impreciso. O que é filosofia nesse sentido? É aquilo que fala de Deus, do homem, então é um conteúdo externo. E as opiniões sobre isso são a filosofia? Nesse sentido, a própria doxografia, ela se autodestrói, porque se são opiniões, e as opiniões nunca apontam a verdade, e a filosofia é aquilo que se vale da verdade, não existem opiniões filosóficas. E aí ele vai pôr a segunda questão. Você também pode pensar a definição de história como uma espécie de conjunto que só tem por linha de união a vaidade. Vale lembrar que a palavra vaidade vem de vanitas, que é aquilo que é vão, aquilo que não tem nenhuma importância e é vazio, e erudição, mera erudição, esses conteúdos que eu tenho que saber apenas para citar numa conversa erudita, que é um pouco um problema nosso, assim, parece uma bobagem, mas se vocês forem pensar, muitas vezes perguntam para a gente por que precisa ter filosofia no ensino médio, e a gente não consegue ir muito além desse conjunto erudito que as pessoas têm que dominar por dominar só porque essas coisas merecem ser conhecidas, por nada além disso. Que é também uma crítica que o Hegel vai fazer, porque essa vaidade e erudição, ela também destrói aquilo que seria filosófico na própria filosofia. A filosofia se torna apenas uma coleção erudita de quadros, vamos dizer assim. Tem um campo de mortos, né? E aí o C, vamos dizer assim, o item C, a diversidade dos sistemas, que a gente já tratou um pouquinho conversando na aula. Se existem vários sistemas, e a verdade é uma, e cada sistema acessa a verdade ou expõe a verdade de um modo,
como é que eu posso pensar essa multiplicidade de sistemas, sendo que a filosofia é uma, os sistemas são vários. Então, essa diversidade de sistemas, colocados num elemento de vaidade erudita e doxográfica, eles simplesmente autodestroem a própria filosofia. A filosofia ela seria autofágica, porque ela mesma mostraria, nessa sua coleção de sistemas que se desmentem, que o próximo sistema, esse nós que nós estamos construídos, simplesmente vai ser colocado no palco para ser destruído por um próximo, portanto, nós estamos sempre andando num campo de mortos. E a diversidade de sistemas mostraria isso, eu não tenho como escolher. Ele chega à conclusão, nesse final de texto dessa parte, que é uma conclusão prévia, que não existem opiniões filosóficas, que a filosofia não é um conjunto de temas mais ou menos acordados em torno de Deus, da alma, do homem, ela tem um elemento que faz de uma resposta ser filosófica, não pela sua pergunta, mas pelo seu próprio movimento, que tem a ver com essa exposição da verdade, em que a diversidade dos sistemas, sem se pensar um nexo interno entre esses sistemas, também é a morte da própria filosofia, um pouco que a gente já falou. Se eu ficar aqui falando para vocês de vários sistemas filosóficos, um colocado do lado do outro, um manual de filosofia, muito embora, claro, isso também tenha essa função, o que eu estou dizendo é que a filosofia ela só serve como uma espécie de dado de erudição. Eu tenho que conhecer, eu sei que esses homens existiram, mas eles não me trazem nenhum tipo de elemento, um pouco aquilo que a gente falou num outro vídeo, que o Sartre diz, né? Eu acabei de ler um texto, eu fecho esse livro e falo, opa, isso aqui é só literatura, isso aqui é só texto, isso aqui não muda de forma alguma nada do que está dado na minha vida. Bom, e ele vai chegar à conclusão também nessa parte do texto que a filosofia, portanto, não é um conjunto de temas, mas ela é pensar por conceito. Então, isso é uma espécie de definição. E, nesse sentido, de forma alguma, opiniões são filosóficas, porque elas não são pensar por conceito. E ele refuta também a multiplicidade contingente dos sistemas de opiniões, porque elas não são filosóficas, né? São opiniões. Então, é preciso pensar como esse conceito se desdobra processualmente de um sistema a outro. E aí ele vai para o segundo tópico do texto que a gente está lendo. Explicação da filosofia como um processo conceitual, aquele que Kant chama de processo de emancipação. Agora ele não dá esse nome. Então eu vou ter que pensar a filosofia exatamente como esse processo. Não de sistemas que se justapõem, mas de sistemas que se integram sintaticamente, se vocês quiserem pensar assim, numa espécie de conceito que vai se depurando, que vai se transformando a partir do seu próprio processo, mas que também não pode ser arrancado desse processo. E aí ele vai falar de como se dá esse processo, ele vai falar do desenvolvimento, e aí ele vai perguntar, mas o que se desenvolve, né? O desenvolvimento da razão, mas o que a razão desenvolve? Que é o conceito que vai ao concreto. Então, esse conceito, né, que é essa abstração da racionalidade, precisa voltar-se à experiência mesma para tornar-se um movimento concreto, atualizar essa ideia. Ele vai dizer, não existem ideias abstratas, né? As ideias precisam tornar a própria realidade, atritar-se à realidade e fazer, portanto, que o conceito e objeto se movam para um terceiro lugar. E aí, então, ele vai dar para nós, no terceiro movimento, a compreensão da história da filosofia em relação à ideia, que é o desenvolvimento concreto do conceito. Nesse sentido, ele vai mostrar que a razão é processual, embora ela tenha sempre em vista a mesma meta que é a verdade, os conceitos vão se desdobrando racionalmente uns dos outros, em atrito com momentos históricos diferenciados. E aí ele vai dar, no finalzinho desse trecho que a gente vai ler, vários exemplos e refutações aos retornos nostálgicos que a época dele propõe. E ele vai mostrar, na verdade, que a conceituação, o conceito, ele é tão processual que ele tem que se haver com o seu tempo. Não adianta eu procurar em Platão aquilo que vai responder a um problema filosófico do meu tempo. Por quê? Porque os conceitos que estavam dados lá em Platão respondiam a uma dimensão histórica desse problema. E eles já não respondem mais à nossa dimensão histórica. Então, eu não tenho como saltar para trás. Eu não tenho como não encarar as cisões do meu momento histórico. Vou dar um exemplo, que eu acho que os exemplos concretos sempre ajudam. Um pouco da época do Hegel, um pouco depois, sim, existem todos os movimentos da indústria que tentam resgatar a completude do trabalho artesanal, que se perdeu, evidentemente, nesse processo industrial, como nós sabemos, né? O artesão já não domina todos os elementos da produção de um objeto,
portanto a gente fala que ele se aliena de algumas partes do trabalho, né? O trabalho se transforma, o trabalho que cumpre aqui uma parte do processo, mas não tem mais a dimensão do processo inteiro, e esses homens do século XIX percebem, evidentemente, o como não só o trabalhador, mas também o produto desse trabalho, ele se corrompe nesse procedimento, e o que eles fazem para responder filosoficamente ou historicamente a essa cisão, a cisão entre o trabalho e o seu produto? Eles tentam voltar para trás, voltar para a Idade Média ou para antes do Renascimento, por isso se chama às vezes de movimento pré-rafaelita, antes de Rafael, né, o pintor do Renascimento, tentando voltar àquilo que na Idade Média eles entendiam como uma completude do trabalho. E aí eles montam uma espécie de confrarias, né, as confrarias dos pré-rafaelitas, para montar, vamos dizer assim, indústrias de manufatura artesanal. Ótimo, os objetos que eles produziam eram muito bonitos. Só que dentro de um sistema que já estava dado e era histórico, o que acontece? Aqueles produtos eles foram assimilados a um mercado e foram transformados em produtos de luxo, num mercado que produzia industrialmente. Ou seja, eles simplesmente se tornaram mais uma faceta do mesmo problema e do mesmo mercado. Eles não responderam a esse mercado. Ou seja, aquilo que o Hegel vai dizer, não adianta saltar para trás. As cisões do nosso tempo aqui agora, elas estão dadas e elas pedem que o conceito se atrite com elas, que ele entre em contato com esses problemas para dar conta desses problemas. É nisso que esse conceito ele vai produzir uma ideia, ele vai produzir verdade a partir da relação que ele possui com o processo de conceituação histórica, que é a própria filosofia. Nesse sentido é que Hegel vai assimilar a noção de filosofia à própria noção do seu processo, ou história da filosofia. Nesse sentido, filosofia e história da filosofia passam a ser a mesma coisa, o mesmo processo, o mesmo procedimento. A gente vai ler com mais cuidado o texto, então só voltando e deixando aqui para vocês um esquema de leitura. Primeiro uma introdução que põe o problema, depois as definições de história da filosofia, como doxografia, como vaidade e erudição e como diversidade de sistemas e os problemas que essas definições colocam. Aí ele chega então à conclusão do que é filosofia é pensar por processo, por conceito, é o processo de pensar por conceito, e não uma coleção de sistemas ou uma coleção de temas, Deus, o homem. Aí ele vai para o segundo momento, que é a explicação da filosofia como processo conceitual. Então, ele explicou primeiro o que ela é, e agora ele vai explicar como ela é processo. E aí ele vai explicar para nós o desenvolvimento, o que se desenvolve o conceito, e como esse conceito se atualiza, o concreto. E aí ele vai mostrar, então, a compreensão da história da filosofia como processo do conceito em relação à ideia, o desenvolvimento do conceito ao concreto. E no finalzinho, ele vai refutar algumas formas de saltar para fora da história que a filosofia da época dele propõe e mostrar como elas são problemáticas. Então, esse é o desenho geral do texto. Claro que estou passando por cima de várias questões e talvez não esteja sendo tão precisa, mas a gente vai para o texto depois juntos. Obrigada e até o próximo vídeo. A gravação.